Eu estou permitindo que certas vaidades tomem o meu coração. E aquilo que era para eu fazer tem ficado pesado demais. E então eu começo a adaptar a mensagem. Eu começo a adaptar a palavra para que as pessoas não me batam tanto. Eu começo a adaptar a palavra de Deus para que os meus amigos não me critiquem tanto. Eu começo a adaptar a palavra de Deus para que o mundo aí fora me aceite, para que o mundo não me despreze. Mas então eu te pergunto, como tem sido a sua vida com Deus? Mateus capítulo de número 24, versículo 9 diz assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados, fala comigo, atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados, fala comigo, odiados, de todas as nações por causa do meu nome, fala comigo, meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, repita comigo, iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Podem se assentar. A mensagem de hoje tem um tema de nome: o valor do sangue de Cristo. Repita comigo: o valor do sangue de Cristo. Por muito tempo eu tenho ficado intrigado com algumas coisas que acontecem, e algumas coisas que acontecem em nosso dia a dia, algumas coisas que acontecem também no meio da igreja, acaba de certo modo nos intrigando, e acaba de certo modo também nos esfriando espiritualmente. E o interessante é que quando nós vamos conversar de Deus com alguma pessoa que não é cristã, elas já vêm cheias de argumento para balizar a sua decisão de ser ímpio. Eu não vou para a igreja porque crente é tudo sem vergonha. Eu estou correndo de crente. Eu não vou para a igreja porque crente é uma raça de gente ruim. E até certo ponto eles estão certos, porque nem todos que estão na casa de Deus de fato são cristãos e não crente. Porque crente até o diabo é, né? Ele crê que Deus existe, ele crê que Jesus é o Filho de Deus. Mas uma coisa é estar na casa de Deus, e outra coisa é estar na presença do Senhor. Tem pessoas que estão na casa de Deus todos os dias, mas não estão na presença de Deus já faz muito tempo. Tem pessoas que estão há muito tempo buscando satisfazer a si mesmo, mas não estão buscando satisfazer a vontade de Deus. O interessante dessa mensagem é que Jesus, ele pregou essa mensagem apenas para os seus discípulos. Os seus discípulos chegaram até Jesus em particular e disseram: mestre, quais serão os sinais para que nós saberemos, para nós sabermos que a sua vinda está próxima, que o Senhor está voltando? E Jesus então começa a transcorrer para eles uma série de características que aconteceria para que eles então pudessem discernir que a chegada do Mestre, a vinda, a segunda volta de Jesus estaria próxima. Mas o que eu quero pregar nesse momento tem a ver com a volta de Jesus. Mas
tem a ver também com algo que nós não temos nos atentado nos dias de hoje, que é para o valor do sangue de Cristo. Você já parou para poder fazer, para poder se refletir, para refletir acerca disso, do valor do sangue de Jesus? Antigamente, para que as pessoas pudessem ser perdoadas antes da vinda de Jesus dos seus pecados, era necessário, segundo a lei, imolar um cordeiro sem mácula, perfeito, sem mancha, que não fosse aleijado, matasse e oferecesse em sacrifício de libação, ou seja, de aspersão, de purificação dos pecados. O animal, coitadinho, que não tinha culpa nenhuma, morria para que as pessoas fossem purificadas de seus pecados. Jó foi um exemplo disso. Os seus filhos pecavam, faziam festas, e ele, por medo do que os seus filhos poderiam ter feito em oculto, no dia seguinte às festas que os seus filhos faziam, Jó sacrificava um cordeiro para cada um de seus filhos, para que o Senhor lhes perdoassem os seus pecados. E então o Senhor envia o seu Filho para morrer por nós, e a Bíblia diz que Jesus então é o Cordeiro vivo que desceu do céu, sem pecado, sem mácula, sem mancha, e veio de livre e espontânea vontade, porque o Pai o entregou, e ele em obediência aceitou, e veio morrer por nós. Para quê? Para nos dar acesso livre a Deus e para nos dar a vida eterna. Mas o que acontece para que as pessoas se afastem dos caminhos do Senhor? O que acontece para que as pessoas sequer caminhem nos caminhos do Senhor? O que tem acontecido com essa geração? Que as pessoas não querem mais saber de Jesus. O que está acontecendo com esse povo que está trocando algo permanente, duradouro, eterno, por algo passageiro, por prazeres momentâneos, por coisas que vão trazer alguma alegria, mas que no dia seguinte vai estar pior do que no dia anterior. O que tem acontecido com essa geração? E aí, refletindo sobre isso, eu fui até o livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 2, acerca da igreja de Éfeso, em que o Senhor revela para João e diz: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a sua perseverança. Sei que não podes suportar os maus e que pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e por amor do meu nome sofrestes e não desfalecestes. Tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. Olha para você ver, Apocalipse, revelado a João, as mesmas palavras ditas no livro do Evangelho de Mateus, em que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Olha o esfriamento espiritual mais uma vez, batendo na porta da igreja. Olha o esfriamento espiritual mais uma vez, batendo na porta daqueles que se dizem salvos. Porque Jesus estava falando para os apóstolos o que aconteceria com quem? Com os salvos. Porque quem é frio não pode se esfriar. Porque o mundo não pode se esfriar, porque ele já é gelado. Essa palavra era para quem fosse a noiva do Cordeiro. Os salvos, os remidos, os lavados no sangue de Jesus.
E o que aconteceu? Olha para você ver o que foi revelado acerca da igreja de Éfeso. Uma igreja que tinha doutrina, uma igreja que tinha ensino, uma igreja que tinha estudo, uma igreja de pessoas inteligentes. Não eram pessoas nécias, não eram pessoas que se deixavam levar, que qualquer um chegava e pregava qualquer coisa e eles engoliam qualquer coisa. Não, mas eles abandonaram o primeiro amor. Eles abandonaram o primeiro amor. E o que faz o ser humano, o cristão, abandonar o primeiro amor? É o pecado. Porque é o pecado que me afasta e te afasta de Deus. É o pecado que faz com que nós nos afastemos do Senhor. E Jesus disse para os apóstolos: olha, por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? É um pecado em que eu já não tenho mais dor na consciência de cometê-lo. Para facilitar o entendimento dos irmãos, todos nós pecamos. Mas sabe quando você peca e você, cristão, pisa no seu calo, você entra na carne, fala alguma coisa ruim, depois o Espírito testifica em você, fala: olha, isso está errado. Você vai lá e fica constrangido, pede perdão para Deus. Quem pratica a iniquidade já não tem mais nem remorso, já não tem mais sentimento nenhum de culpa. Para ele está tudo certo, para ele não tem problema nenhum, para ele pode fazer isso aqui e pode continuar vindo para o culto, porque está tudo certo. Para ele pode pegar e pode continuar pregando o evangelho, louvando, pode continuar fazendo as suas atividades dentro da igreja, está tudo certo. E Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Em algumas versões você vai ler que o amor de quase todos se esfriaria. O amor de quase todos vai se esfriar. Por quê? Porque o pecado aumentou, a iniquidade aumentou. E então a igreja, até mesmo aquelas mais doutrinadas, aquelas que têm cultos de estudos 3 dias por semana, aquelas que têm um instituto de teologia que faz parte do corpo da igreja, que tem uma escola de líderes, de missionários, aquela igreja doutrinada, ela não está livre como a igreja de Éfeso. Por quê? Porque a iniquidade tomou conta do altar e o amor de muitos se esfriou. O amor de quase todos se esfriou. E por que o amor de quase todos se esfriou? Porque o amor de quase todos agora não é mais como antes. Porque eu não tenho mais prazer em orar ao Senhor. Porque eu não tenho mais prazer em vir ao culto. Porque eu não tenho mais prazer em pregar em determinados lugares como eu tinha antigamente. Porque agora eu só prego se me pagar e pagar bem. Porque agora eu só prego se me der uma grande igreja para pregar, um hotel de 5 estrelas, um voo de primeira classe, um veículo de luxo para me transportar, para fazer ali o meu transporte até a igreja. Eu estou permitindo que certas vaidades tomem o meu coração. E aquilo que era para eu fazer tem ficado pesado demais. E então eu começo a adaptar a mensagem, eu começo a adaptar a palavra para que as pessoas não me batam tanto. Eu começo a adaptar a palavra de Deus para que os meus amigos não me critiquem tanto. Eu começo a adaptar a palavra de Deus para que o mundo aí fora me aceite, para que o mundo não me despreze. Mas então eu te pergunto: como tem sido a sua vida com Deus? Como tem sido a sua vida com o Senhor? E isso me levou a 5 perguntas que me fez refletir. 5 perguntas que me fizeram parar e pensar. E a primeira delas foi: qual é a diferença entre preço e valor? Preço e valor. Quando você vai comprar alguma coisa,
algum produto. Você vai comprar um celular, por exemplo. Tem celulares que vão fazer a mesma função daquele outro da maçãzinha, que eu não vou falar o nome para não fazer propaganda para eles, mas que é muito bom. Vão fazer o mesmo papel. Vai receber ligações, vai tirar foto, vai acessar a internet, vai baixar o WhatsApp, vai te atender perfeitamente. Mas o preço de um chega a ser 10 vezes maior do que o preço do outro. Porque um entrega mais valor do que o outro. Vocês estão conseguindo entender? Então, preço é diferente de valor. De um preço para ser pago por nós. Um cheque assinado por Adão, lá no Éden, quando ele pecou juntamente com Eva, a sua disjuntora. E esse preço desse cheque assinado por Adão estava sobre os nossos lombos. E Jesus então vem, rasga a promissória e paga a conta. E ele paga a conta com um preço de morte, morte de cruz. E esse preço que Jesus pagou agora é refletido em um valor inestimável. Se nós quiséssemos juntar toda a reserva de petróleo do mundo, todas as pedras preciosas, todos os minérios preciosos que tem no planeta Terra, ainda assim seriam insuficientes para pagarmos o preço, o valor que Jesus pagou por nós. Porque aquilo que Jesus fez, o seu ato de morrer na cruz por nós, foi algo de valor inestimável. Então eu fiz uma segunda pergunta, que foi: hoje as coisas estão caras ou o dinheiro que perdeu o valor? E ainda essa semana, eu conversando com a minha sogra, ela ficou abismada. A gente estava falando de preço de aluguel de imóveis aqui na cidade, imóveis comerciais, e ela falou assim: olha, o pessoal ficou bobo, um pontinho comercial ali numa rua tal, escondida, pedindo mais de um salário de aluguel. E aí eu falei: olha, fizeram um ponto em tal lugar que o pessoal está pedindo 30 mil. Eu fui sondar o preço, eu perguntei se era a entrada para poder financiar esse valor de 30 mil aí. E disseram: não, é o aluguel. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Os negócios estão tudo doido. Você vai no supermercado, se você tiver com R$1.000, você tem que estar com uma calculadora do lado, senão você passa vergonha. Você faz uma compra de R$500, você leva aqui nas mãos. E aí eu te pergunto: as coisas que estão caras ou o dinheiro que perdeu valor? Em tese, as duas coisas. Porém, o dinheiro ele foi perdendo valor à medida que o tempo foi passando. Se nós formos analisar o mercado financeiro, o real vale muito menos do que antigamente. O dólar vale muito mais hoje, e ela tem valorizado a cada dia. O euro também tem se estabilizado e vale muita grana. Está valendo hoje mais de R$6 um euro. O dólar já chegou a bater 6,30. Baixou um pouco, está variando, mas sempre acima dos R$5. $1 valendo 5 vezes mais, 6 vezes mais do que a nossa moeda. Então o dinheiro está perdendo valor. Então calma aí. Se o dinheiro está perdendo valor, as coisas estão ficando caras demais. E o que isso tem a ver com a mensagem, pastor? Dinheiro, real, dólar, celular da maçãzinha e até mesmo, quem sabe, criptomoeda, que dizem que será a moeda do futuro. O que isso tem a ver com a pregação? Então, se o dinheiro está perdendo valor, tudo que eu vou comprar vai ficar mais caro. Eu trabalho mais do que antes, ganho mais do que antes e compro menos do que antes.
porque o meu poder de compra diminuiu. Então o dinheiro perdeu valor e as coisas ficaram mais caras. Isso me leva para uma terceira pergunta para refletirmos. Se o sangue de Cristo foi a moeda, o preço a ser pago pelo Senhor pela nossa salvação, e para que fosse validado sobre nossas vidas requeria sacrifício de nossa parte, o nosso preço a ser pago, que seriam esses sacrifícios. Como negar-se a si mesmo, que está lá em Mateus 16, 24, e também Mateus 24, 13, que nós acabamos de ler, que deveremos perseverar até o fim. Por que então muitos não o fazem? Se o sangue de Cristo era a moeda que precisava para pagar a nossa dívida, e a nossa moeda para retribuir é negar-se a si mesmo, ou seja, o produto que Jesus comprou foi as nossas vidas, as nossas almas. O produto que Jesus comprou e pagou com o seu sangue, a moeda que pagou pelas nossas almas, foi o sangue de Cristo. Então, por que muitas pessoas não estão fazendo aquilo que precisam fazer para validar este pagamento? Por que muitas pessoas não têm validado esta moeda, este preço que Jesus pagou por nós na cruz do Calvário? E então eu vou para a quarta pergunta. Será que o preço que nós temos que pagar, será que este produto é que subiu de preço? Ou o sangue de Cristo, o sacrifício na cruz, que perdeu valor? Lembra da parábola que eu acabei de usar? Do dinheiro físico e dos produtos. Dinheiro perde valor, o produto fica mais caro. Então, se o sangue de Cristo perde valor para nós, todo sacrifício que eu vou fazer, ele fica caro demais para eu poder realizar. Está caro demais agora eu ter que jejuar. Está caro demais eu negar a mim mesmo. Está caro demais eu pregar para pessoas nas ruas. Está caro demais eu negar a mim mesmo. Está caro demais eu ter que pagar um preço. Por que está caro demais? Porque para a minha vida o sangue de Jesus, o sacrifício, a moeda, o sangue do Cordeiro perdeu valor. Mas nós queremos viver enganando a nós mesmos, dizendo: não, eu continuo olhando para Jesus e entendendo o sacrifício dele. Somos um bando de hipócritas, de pessoas avarentas, egoístas, que nos preocupamos apenas com o esforço que nós fazemos e estamos desvalorizando, diminuindo a cada dia o sacrifício de Jesus. Para nós, o sacrifício de Jesus é como se fosse a moeda, o real. E o sacrifício que eu vou fazer, como negar a mim mesmo, é como se fosse o dólar, o euro, vale 5 vezes mais, e eu não dou conta disso. Eu não vou perder meu tempo com isso, eu não vou perder meu tempo na igreja, eu não vou perder meu tempo fazendo essas coisas. E cada vez mais temos visto as igrejas com os bancos vazios, as igrejas que pregam o evangelho verdadeiro e autêntico. Porque se for para pregar bênção, se for para pregar o tapinha nas costas, meus irmãos, se falar que a igreja está com a porta aberta de milagre para entregar carro e casa, eu vou te falar, vai ter que distribuir senha, porque as pessoas só querem a bênção, mas desprezam o abençoador. As pessoas só querem aquilo que Jesus pode fazer por ela, mas desprezam aquilo que Jesus já fez por ela, que foi morrer na cruz, entregar-se a si mesmo como um sacrifício para nos libertar daquilo que nós merecíamos por natureza.
a nossa natureza pecaminosa, constituída lá no Éden através de Adão, a nossa natureza pecaminosa nos destituiu da glória de Deus. A palavra do Senhor diz que porque todos pecaram, destituídos fomos da glória de Deus. Jesus foi e cerrou o céu, fechou, trancou tudo e falou: agora vocês não têm mais acesso a mim. Foi no Éden e fechou, colocou muro em tudo, colocou os anjos nas portas com espada de fogo nas mãos. Aqui vocês não entram mais, vocês não têm direito de entrar aqui, vocês não podem. E Jesus vem, entrega a sua vida, é feito maldição, é amaldiçoado por pessoas, é humilhado, é chicoteado, é crucificado, tem o seu sangue derramado numa cruz. Para quê? Para você ter dinheiro e ter carro? Não, meu irmão. Isso daí, estudando, trabalhando, você vai conseguir. Mas Jesus morreu por nós, para que nós pudéssemos ter acesso livre a Deus. Quando Jesus entrega a sua vida, quando Jesus em sacrifício entrega a si mesmo, lá na cruz, quando ele vai morrer, ele dá um brado e diz: está consumado, está feito. E a partir daquele momento o véu do templo se rasgou, e agora nós, seres imperfeitos, temos acesso livre a Deus por meio do sacrifício feito por Cristo Jesus. Nós precisamos entender a profundidade do sangue de Cristo, o real valor do sangue de Cristo. Se nós, o ser humano, se a humanidade entender a profundidade do sangue de Cristo, do sacrifício do Senhor na cruz, vamos deixar de ser tão medíocres, tão mesquinhos, tão egoístas, e passaremos a viver para Ele, não pelo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele já fez por nós. Quer nos dar vida eterna, quer nos livrar da morte eterna. E então eu fiz, e eu trago para os irmãos a quinta e a última pergunta para refletir. O que eu faço? A forma como eu vivo a minha vida é suficiente para eu ser salvo? E aí? Como você está levando a sua vida hoje? A forma como você leva a sua vida hoje é suficiente para você ser salvo? Ah, pastor, mas você não está na minha pele, você não sabe como é difícil ser eu. Todo mundo me persegue, as pessoas me chicoteiam. E Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. E ele disse também, lá no versículo 9, que muitos seriam perseguidos, atormentados, morreriam, seriam odiados por amor a Cristo. E hoje não pode passar um macumbeiro com um tambor perto de um crente que ele já está já. Ai, Deus não me ama, olha para você ver. Ai, não. Meus irmãos, por que você vive com a vida de tanto medo? Se o sangue de Cristo, Ele nos livra, Ele nos purifica, Ele nos guarda. Ele nos guarda. Porque a Bíblia diz que recebereis poder ao descer sobre nós, a igreja. Essa promessa é para o tempo presente. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para pisar em serpentes e escorpiões. Essa promessa é para esse tempo. Mas sabe por que você tem medo? Porque a sua vida não está condizente com a vida de uma pessoa salva, com a vida de um cristão, com a vida de alguém que está firmado no Senhor, de alguém que valida
dia após dia o sangue de Cristo. Como que eu valido o sangue de Cristo na minha vida? Aquele que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Como que eu valido o sangue de Cristo sobre a minha vida? Eu estou sendo odiado, perseguido, maltratado, caluniado, mas eu permaneço de pé na presença do Senhor. As pessoas estão falando mal de mim, estão falando isso e aquilo. Meus amigos me viraram as costas porque agora eu sou cristão. Não importa quem te virou as costas, o importante é quem está com os braços abertos te esperando. Não importa. É melhor você ir para o céu sendo rejeitado aqui na terra do que ir para o inferno sendo popular. Quer ser popular aqui na terra? Esteja disposto a perder sua alma para isso. E muitas pessoas vendem a alma por isso. Muitas pessoas fazem pacto com o diabo por isso, para ter uma vida boa aqui na terra. E aí muitos morrem cedo, 30, 40 anos está morrendo, porque entregaram a sua vida para o diabo, entregaram a sua vida para o inimigo. Para eles, o preço que o diabo cobrou para ter uma vida boa aqui foi menor do que o preço que Jesus está cobrando para ter uma vida boa aqui. Mas calma, se o produto vida, a sua vida, está mais caro do que a moeda, o sangue de Jesus, que comprou a minha e a sua vida, é porque você está desvalorizando. Porque esta moeda, ela jamais perde o seu valor. Como eu disse no início, é uma moeda de valor inestimável. Inestimável. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz isso. Nós somos salvos, não são por obras. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz isso. Nós somos salvos não por obras, para que ninguém se glorie, mas nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Mediante a fé no seu pastor? Não. Se você tiver com fé em mim, meu irmão, você está mais ou menos enrolado. Porque eu sou ser humano, falho. Eu vou errar. Eu não vou acertar sempre. Até porque se fosse para eu acertar sempre, se eu fosse infalível, quem teria morrido na cruz seria eu e não Jesus. Se a sua fé estiver em mim ou em você, você está mais ou menos enrolado. Nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. É Ele quem nos dá a graça que nós precisamos, para que nós permaneçamos de pé até o fim. Para quê? Para que nós venhamos ser salvos. Porque aquele que perseverar, o que é perseverar? É desistir na primeira adversidade? Não. Perseverar é continuar, é persistir. Peraí, eu estou tentando fazer isso aqui desse jeito, não está dando certo, eu vou mudar, vou fazer desse outro jeito. Calma aí, não está dando certo, não. Eu estou orando uma vez por dia, eu vou orar 2, não está dando certo, eu vou orar 3. Não está dando certo, eu vou orar 4 vezes ao dia. Não está dando certo, eu vou orar e vou jejuar. Não está dando certo, eu vou agora nos cultos mais vezes ao dia. Não está dando certo, eu vou abrir uma célula em minha casa. Isso é persistir, é perseverar. Não é jogar a toalha. Quantos aqui já viram uma luta de boxe? O cara está lá tomando porrada, fim do primeiro round, senta, o treinador fala, vamos mudar a estratégia. Ele não fala assim, que eu sei de apoiar, eu tomo aqui, ó. Pega a toalhinha lá, branca e joga a toalha. Essa expressão de jogar a toalha surgiu da luta. Quando o atleta ele já não está mais aguentando lutar, o seu treinador então pega a toalha e joga no tatame, joga no ringue, e o juiz entende que ele entregou a luta, que não quer mais lutar, que ele perdeu. E tem crente assim jogando a toalha. Tomou 2 murrinhos do diabo? Não. O pastor falou que eu sou lavado no sangue, eu sou intocável. Não. Intocável não. Você é melhor do que Jó? Jó, Deus tocou nos filhos,
nas finanças, nas propriedades, tocou no seu corpo físico, deu para ele uma doença maldita, que era a lepra. O homem mais rico da região, de todo o Oriente, imagina aí. E o bonitinho do cristão moderno não pode passar por tribulação, senão faz beicinho e sai da presença de Deus, porque o sangue de Cristo está barato demais para você, e a sua vidinha está cara demais para perder sofrendo por amor a Cristo. A sua vidinha medíocre está cara demais, é preciosa demais para você negar-se a si mesmo, para você perseverar até o fim. O sacrifício de Jesus, ele abriu uma fenda no céu e nos deu livre acesso a Deus e a salvação. Seu precioso sangue pagou todo o preço da humanidade para que pudéssemos ser salvos. Não é que tal sacrifício tenha perdido o seu valor. O que tem acontecido é que nós não temos enxergado o que o Senhor fizera por nós, vivendo uma vida egoísta, longe de Deus, em meio ao pecado e cada vez mais perto do diabo e consequentemente do inferno. O sangue de Jesus, meus irmãos, ele é poderoso e precioso demais para ser desperdiçado com quem não lhe dá o devido valor. Portanto, se você nessa noite faz parte do time dos que estão achando que é pesado demais ou caro demais o preço para viver uma vida para Cristo, e por algum motivo você se afastou dos caminhos do Senhor, volte-se agora mesmo para Deus, porque Ele tem uma obra maravilhosa para cumprir na sua vida ainda hoje. Validar o precioso sangue de Jesus sobre você é o que você precisa fazer hoje. E como você vai fazer isso? Entregando a sua vida para Ele, dizendo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Que o Senhor valide, que você permita que o Senhor valide o seu sangue sobre a sua vida, porque Ele não vai entrar na sua vida de qualquer jeito. A palavra do Senhor diz que Jesus, Ele está à porta dos nossos corações. Eis que estou à porta e bato. Todavia, se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu cearei com ele e ele comigo. E o que acontece se você ouvir e não abrir? O Senhor Jesus passa e você vai continuar com a sua vida e com os seus demônios caminhando para o inferno. Amém?